A história começa com o protagonista enxugando seu rosto, mas algo chama sua atenção e ele sai correndo todo alegre. Ele pega o celular rapidamente e atende, mas em seguida ele faz uma cara bizonha, porque era uma pessoa de uma empresa lhe oferecendo um empréstimo. Então ele recusa e faz outra cara bizarra enquanto fala, empréstimo privado novamente. Não me incomode, estou esperando uma chamada de entrevista de emprego. Depois de resmungar ele bota seu celular para carregar, e se deita e se apresenta. Meu nome é Xu Tianlin, porém, vamos chamar ele de Lin. Ele continua, eu tive um dia ruim recentemente. Fui demitido, mandei dezenas de currículos, mas nenhum foi respondido. Então sou um desempregado, solteiro e já estou cansado disso. Mas tenho um irmão que vai para o ensino médio, porém as despesas são grandes nas grandes cidades. Então estou prestes a ficar sem dinheiro. Aí ele começa a chorar enquanto pensa, no entanto, eu nunca pedirei dinheiro para minha família. Nem morto. Só que de repente começa a chover e um raio cai na sua casa, e a descarga do raio é enviado para o seu celular, deixando ele assustado. Após a descarga acabar do seu celular começa a sair fumaça, enquanto ele continua em choque. Em desespero ele começa a conversar com seu celular, mandando ele não lhe assustar e pede para seu celular voltar a funcionar. Mas em seguida, realmente seu celular volta a funcionar, e o prota só agradece. Ele olha para o seu celular e fala, qual é o problema? Só tem um WeChat, não há telefone ou SMS. Ah não, só pode ser brincadeira o que devo fazer quando alguma empresa me ligar? Estou destinado a carregar tijolos? Houve um erro no telefone depois que ele foi acertado pelo raio? Merda! Será que dá para consertar isso? Ele começa a olhar o WeChat e fica se perguntando quem são essas pessoas estranhas. E ele fica sem entender o porquê sua foto está ali. Aí fala que sua foto era de um gato, e seu nome era Virgem Inocente. Ele continua mexendo no seu celular e vê uma configuração de obter centavos, aí fica sem entender o que é isso. Então começa a testar essa opção, e começa a usar a câmera do celular, mas de repente aparece uma mensagem avisando que alguma coisa dali vale 0,001 centavos, e pergunta se ele quer trocar? Ele aceita e o banco que estava na sua frente desaparece, e recebe uma mensagem dizendo que a primeira troca foi um sucesso e também obteve um cupom de desconto. Ao ler a mensagem ele faz uma das suas caras bizonha e pergunta o que aconteceu. Ele começa a procurar o banco enquanto se pergunta se isso foi real. Aí do nada ele bate no seu próprio rosto e fala que doeu, volta a falar que não é um sonho. Ele volta a olhar o celular enquanto se questiona, entrei em contato com o lendário mundo das fadas através do meu WeChat? Então, que tipo de itens estão à venda nesse mundo? Aí na loja, ele tenta comprar uma arte espiritual, só que reclama porque é muito caro. Ele continua olhando os itens e pensa, Manual da Sabedoria. É isso. Finalmente encontrei o melhor item para mim. Mas só tenho 0,001 moedas atualmente, eu tenho que encontrar uma maneira de conseguir mais. Ele olha em volta e tem uma ideia, por causa de quão bizarro isso tudo é. Paradoxalmente é mais fácil acreditar que nesse momento, eu só tenho 300 yuan e não estou trabalhando para conseguir os 3.000 yuan. A cena muda para ele andando pelas ruas enquanto pensa, acho que vou ter que pedir empréstimo. Já tentei várias vezes, mas não consigo instalar nada além do WeChat, também não vou arriscar formatar o meu celular. Então vou ir em um cibercafé. Já no cibercafé, vemos o Lin pedindo vários empréstimos de 500 yuan, e todos foram aceitos. Aí ele se alegra e agarra o monitor enquanto agradece. Já em sua casa ele pega seu celular e pensa que já tem 0,12 moedas de fadas. Ele abre o aplicativo e compra o Manual da Sabedoria. Após a compra, o seu celular solta um feixe de luz no olho, e começa a entrar no seu cérebro. Então ele começa a receber vários reconhecimentos e começa a pensar, isso tudo é a técnica do núcleo interno, o cultivo de QI e a formação do núcleo para se tornar um sábio. De volta ele consegue sentir o poder e diz que é hora de meditar. Mas ele começa a ter dificuldade em fazer a posição para meditar. Já na outra cena ele começa a reunir uma energia escura na sua mão.
Só que ao ver a energia escura ele para de meditar e se afasta enquanto pensa que no manual da sabedoria diz que o que do céu e da terra é um branco puro. Aí se pergunta o que é essa energia negra. Será que é por causa da poluição do ar? Então parece que cultivar o Ki da cidade não irá funcionar. No dia seguinte nas montanhas vemos ele chegando e começa a pensar, depois de 3 horas, finalmente cheguei. Ele avista uma grande árvore. Essa árvore parece ser o resultado da coleta de Ki, ao longo de todos esses anos. Então ele começa a subir nela, e se senta em um grande galho e começa a meditar. Porém, vemos 2 garotas, e a da direita está dizendo para sua amiga dar uma pausa porque ela já cansou de subir a montanha. Mas o prota tem sua atenção direcionada para a garota de rosa, e ele começa a babar enquanto tem um sangramento nasal. Na próxima cena vemos as garotas descansando embaixo da árvore que o Lin tá. A de chapéu fala, Kim Kim, Guoguil te persegue há tanto tempo, por que você não lhe dá uma chance? Kim Kim responde, Guoguil é uma boa pessoa, mas não tenho sentimentos por ele. De volta na de chapéu, então é como eu e o Shenmin, nós estamos nos entendendo, mas quando eu encontrar alguém por quem eu tenha sentimentos, vou dar um fora nele. Após escutar a sua amiga Kim Kim fica sem jeito e disse que não é uma pessoa que faria isso. Depois de escutar isso, de cima da árvore o prota fica pensando, concordo, você não pode simplesmente aceitar qualquer pessoa para você ter um relacionamento. Mas não há como essa deusa ficar comigo, preciso é me concentrar em cultivar, não posso ficar perdendo tempo pensando nesse tipo de coisa. De volta nas garotas, vemos 2 figurantes e o loirinho falando que parece que as 2 estão cansadas, e perguntam por que eles não descem das montanhas. Então a de chapéu fala que realmente já está cansada, e não quer mais escalar as montanhas, aí pergunta o que a Kim Kim acha disso? A Kim Kim responde concordando em descer das montanhas. Mas quando eles estavam se preparando para sair, eles escutam um uivo de lobo e ficam em choque. E a garota fica tremendo de medo se perguntando por que tem lobo nessa montanha. Os figurantes falam para correrem, porém o lobo aparece na frente deles. Após isso um dos figurantes começa a falar que parece que o lobo está morrendo de fome, e disse que 2 pessoas devem ser suficiente para encher o estômago dele, aí fala para o lobo se alimentar das garotas. Então eles começam a trocar olhares, enquanto dão sinais para recuar. De cima da árvore o Lin vê os figurantes abandonando as garotas, enquanto amaldiçoa eles. A garota percebe os figurantes fugindo e começa a gritar mandando eles não deixar ela para trás. Só que ela continua tremendo, e o figurante fala, já que ela ama ele é para ela se sacrificar por ele. Mas o lobo se aproxima delas e começa a grunhir para elas. Após ver isso o prota pensa que se continuar assim, elas vão virar lanche pro lobo. A garota começa a chorar nos braços da Kim Kim, e começa a gritar pedindo para alguém lhes ajudar. Volta pro Lin cerrando os punhos enquanto pensa, será que eu consigo salvá-las? Eu só estou cultivando há meio-dia. O lobo começa a chegar mais perto das garotas mostrando seus dentes afiados. Então a Kim Kim se pergunta se realmente não tem ninguém para lhes ajudar. O prota se enche de coragem e tira um pedaço de galho, saltando de lá e cai de forma heróica. Aí ele segura o galho e manda o lobo cair na porrada com ele. E como ele pediu o lobo salta para cima dele, a Kim fica preocupada e manda ele tomar cuidado. O lobo vai para cima dele enquanto ele fica com a guarda alta, só que o lobo consegue desarmar o prota e fica lhe pressionando no chão. O prota conseguiu colocar o galho na boca do lobo, não sei como ele fez isso mas vamos continuar. Ele continua sendo pressionado pelo lobo, mas então ele começa a concentrar energia na sua mão e levanta acertando o lobo, que é arremessado para longe com o impacto. E ao ver que só conseguiu machucar um pouco o lobo, ele vê uma abertura, se prepara e salta para cima do lobo, acertando uma cotovelada na cabeça do lobo. Após a surra vemos o lobo caído e o Lin falando, você deveria ter escolhido melhor seu oponente. Então ele vai nas garotas e pergunta se elas estão bem. A Kim Kim sem jeito começa a agradecer por ser salva. Mas de repente ela pula para cima dele, eles caem no chão e ficam se encarando. Ela se levanta pedindo desculpas e dizendo que foi um acidente. O Lin fala para ela não se preocupar, mas fica pensando que nunca mais vai ter um pedido de desculpas desse jeito.
Mas chamando a atenção dos dois vemos a garota falando com os figurantes no celular, mandando eles voltar e diz que foi atacada pelo lobo. E deixando a garota de lado, a Kim Kim agradece novamente e pergunta quem é ele, e como ele apareceu lá. Ou ele já estava por lá. Só que sem jeito ele começa a falar que só estava apenas passando por lá. A Kim Kim abaixa a cabeça e fala, acho que você é forte e também tem bom caráter. Você estaria interessado em trabalhar como segurança para nossa empresa? Ele fica sem jeito e fala, hã? Segurança? Ela pega um cartão e continua, sim, quero que seja meu guarda-costas pessoal,